Boa noite a todos, que a paz do meio nazareno nos envolva hoje e sempre. Vamos ao nosso encontro fraterno, em nome da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Vamos começar elevando nosso pensamento ao Pai, em agradecimento pela semana que se finda, dizendo muito obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória e por todo esse carinho recebido pela equipe espiritual que nos traz principalmente alento, aconchego, ânimo, fé, alegria de viver. Graças te damos por toda essa esperança e otimismo que a equipe espiritual derrama sobre cada um de nós. Vamos iniciar o tema de hoje, a luz da candeia. Inicialmente, buscando no Evangelho de Lucas essa passagem dita pelo Mestre Jesus, que ficou fixada na mente daqueles que conviveram com ele, e Lucas então escreveu-a depois de conversar com várias pessoas que haviam convivido com o Mestre Jesus. Ela diz assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Bom, para quem não sabe o que é uma candeia, vamos nos lembrar dos desenhos de Aladim, a lâmpada mágica. Aquilo é uma candeia. Na ponta tinha um pavio e normalmente era colocado azeite e funcionava como uma lamparina, né? Então você acendia e ela ficava então iluminando o ambiente, já que naquela época não tinha lâmpada, né? Então o que observava-se? O que adianta você ter uma candeia se você vai esconder ela? Não vai ter função nenhuma. E é interessante essa fala do mestre, porque em muitos momentos ele usa de parábolas para poder deixar que com o tempo e com a evolução, com o desenvolvimento do conhecimento e do discernimento humano, mais coisas pudessem ser agregadas e maior profundidade pudessem ser dadas. Por isso que até hoje a gente estuda as parábolas, porque cada vez que nós estudamos, novos enfoques, principalmente na área psicológica, surgem. E não é diferente com relação a essa. Essa é uma parábola que vai permear muito a busca da verdade, do autoconhecimento, da nossa mudança interior. E aí nós vamos ver que candeia significa exatamente isso, verdade, né? Geradora de iluminação. E aí nessa busca de autoiluminação, através do autoconhecimento, nós recebemos a verdade universal através do Evangelho de Jesus, através dos seus ensinos e da sua vivência. E basicamente é uma síntese de tudo isso, por meio do qual então vamos buscando a verdade interior, que todos nós temos, não a nossa verdade, a verdade. E é interessante que Jesus diz, né, em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, não é simplesmente conhecereis o Evangelho, ou simplesmente busque conhecer as coisas e você vai conseguir entender e se libertar. Não, você vai ter que aprender a vivenciar aquilo que você busca, aprende, aprimora, troca ideias. E aí a essência de tudo isso nada mais são do que as leis morais, que é a nossa
o nosso caminho, o nosso trilhar em busca da perfeição. Já estudamos as leis morais quando estávamos em momento presencial, isso há 2 anos atrás. Então, teve um ano inteiro em que pudemos ter a oportunidade de estudar cada lei moral. No ano seguinte, começamos com o estudo das parábolas, que é a aplicação dessas leis morais. E também passamos o ano inteiro estudando. E aqui retomamos, agora já dentro de um outro contexto, de um outro momento histórico. O momento em que temos o despertar para a responsabilidade da mudança que já vinha sendo anunciada, da mudança de ciclo, de faixa vibratória do planeta Terra, de provas e expiações para a regeneração. Então, vamos começar exatamente por aí. Vamos nos dar conta que aqueles que de alguma maneira já conheceram as leis, já entraram em contato e de alguma maneira já vivenciam, têm a responsabilidade de partilhar toda essa alegria que as leis morais trazem para a nossa vida. Não dividir, não iluminar, não ser uma candeia na vida do próximo é se omitir, é não fazer o bem. Vejam que interessante quando começamos a analisar a importância de partilharmos o conhecimento adquirido, tão necessário na nossa caminhada aqui na Terra, já que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, pertencentes à família universal. Só que existe um detalhe, né? Por que Jesus não falou de tudo isso há 2000 anos atrás? É que todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas que uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-la. Muitas vezes a pessoa vai ouvir e ela não vai entender, porque sua mente não chegou ainda naquele patamar, não que ela seja destituída de inteligência, mas a sua evolução moral ainda não está lá. Então ela tem muita dificuldade de entender que relações são essas que estão se estabelecendo. Ela não leu muitas coisas, então ela não sabe muitas vezes do que se está falando. E quando aprofundamos os ensinamentos do Mestre Jesus, há um deslumbre. As pessoas ficam fascinadas. Tal encantamento que a Boa Nova causa, porque ela continua sendo a Boa Nova. Nem todos nós já acendemos a chama da Boa Nova dentro da nossa vivência. Muitos até somos muito teóricos dos ensinamentos do Mestre Jesus, mas práticos mesmo, somos muito poucos. Ainda temos uma série de imperfeições que carregamos e que devemos transmutar, principalmente o orgulho e o egoísmo, que devem ser transmutados em humildade e ação no bem. Seguindo. Vamos fazer então uma análise rápida sobre algumas das parábolas e como a doutrina espírita vem nos auxiliando ao despertar da importância da nossa autoiluminação, do nosso autodescobrimento, para desta forma levar aos nossos irmãos de caminhada um pouco daquilo que nós vamos assimilando e vivenciando, que é o principal. Então, uma das primeiras parábolas que chamam a atenção é a parábola do semeador, né? E aí, a clareza de que Jesus é o semeador, né? E a semente que ele joga é a Boa Nova. E todas as relações que o ser tem com essas sementes, né? Então, tu tem as sementes que caem no meio do caminho, logo no começo ali, que são aqueles que até conseguem ouvir, mas ficam totalmente diferentes, não dão atenção, né? Num segundo momento, vai ter aquela semente que cai em terreno pedregoso, que é aquele que ouve, que até aceita. Mas é aquela coisa do entusiasmo momentâneo, mas são extremamente acomodados e não têm força de vontade, muito menos perseverança, para a grande mudança. Então falta a raiz, os alicerces.
O terceiro grupo é aquele que cai nos espinhos. Então, ele ouve, ele aceita, ele sente, admite tudo, mas não deseja mudar. Está tão acostumado com as regalias, com o seu jeito de viver, que não quer fazer um despertar da consciência, né? E, portanto, o evangelho é para os outros e não para si. Ou então ele adapta o evangelho segundo as suas necessidades dentro das ilusões e tentações do mundo. Mas tem aquela semente que cai em boa terra, que é aquela que ouve, aceita, sente e age. São adeptos sinceros, não interessa a concepção religiosa, são receptivos, abraçam o ideal cristão e se esforçam na sua reforma íntima. Vejam que parece como que de uma historinha tão pequenininha a gente pode tirar tanta coisa, né? Temos também a parábola do trigo e do joio. Nos faz refletir sobre o evangelho e a sua deturpação ao longo da história para atender o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E agora pede de nós exatamente isso. Como a terra está em transformação, pede então um ser regenerado. Como nós somos seres de planeta de provas e expiações, nós precisamos de modelos que sejam regenerados, para que possamos então segui-los. Porque eles têm uma maior compreensão, não só da lei, mas da vivência da lei. A outra parábola é a do grão de mostarda e a do fermento, que mais ou menos se coadunam, né? Então, refere-se ao crescimento e expansão do cristianismo sobre a terra. Aí vai falar da importância do estudo, do consolo, da prática do evangelho para a transformação do ambiente, edificação do reino dos céus em nosso interior, já que o reino está dentro de nós, e nos propõe a ajudar e servir o próximo. Já na parábola do tesouro escondido e da pérola, nós vamos ouvir falar dos bens espirituais, que são as virtudes cristãs, que vão nos levar então à conquista do reino dos céus que está dentro de nós, pelo conhecimento do amor de Deus, fazendo-nos então desfrutar de um estado de paz e de alegria, que ninguém vai conseguir nem destruir, nem perturbar. Já temos também a parábola da rede. Nem todo mundo conhece, mas ela é extremamente interessante. Ensina-nos que nossa vida espiritual depende só de nós e do cumprimento ou da negligência de nossos deveres, de amar e servir. Esforço sincero e constante em vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, pautando nossa conduta pelas diretrizes do Evangelho, a cada um segundo suas obras. Conduz-nos à reflexão sobre o fim do ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento de todos os usos, costumes e instituições contrárias à moral e à justiça. É um hino, essa parábola é um hino de vislumbre do amanhã, uma delícia de ler. Temos também a parábola dos trabalhadores das diferentes horas. Nos vai falar sobre a solidariedade que deve existir entre as diferentes gerações precursoras, lembrando-nos que cada um produz de acordo com sua capacidade e eficiência, fruto do quê? Do conhecimento adquirido ao longo das reencarnações. Por isso, o mesmo rendimento pode ser obtido por diferentes pessoas em diferentes tempos. Então, enquanto umas levam vários dias, vários meses, vários anos para dar conta de uma determinada situação, outros, em questão de horas, entendem, compreendem e executam o trabalho. Vejam que exige, então, conhecimento adquirido. Quanto mais conhecimento você tem e exercício dele, mais facilmente você resolve as situações que estão pela frente. O autoconhecimento vai ajudar muito em tudo isso, né? E aí nós vamos perceber também a justiça na parábola dos talentos.
que passa a ter uma ideia muito parecida com essa parábola dos trabalhadores a diferentes horas. Então, se nessa encarnação eu trouxe um talento para ser trabalhado, é porque eu só dou conta de um. Se eu trouxe 3, é porque eu dou conta de 3. Se eu trouxe 10, é porque eu tenho potencialidade para dar conta de 10 talentos. E assim sucessivamente. E aí, lembrando sempre que é sempre tempo de cuidarmos do nosso aperfeiçoamento, da nossa reforma íntima. Existe também a parábola dos 2 filhos, onde um diz que não vai, quando o pai o chama para trabalhar na sua vinha, mas ele cai em si e arrependido regenera-se e transforma-se, portanto, em obreiro do Senhor. O outro que diz que vai, mas acaba não indo, não responde, portanto, ao chamamento feito pelo Senhor. Todos nós somos irmãos, portanto, devemos agir com indulgência, respeitando o outro, compreendendo o outro na sua marcha, né? Não julgando e nem nos sentindo superior a quem quer que seja, porque a humildade é a base de nossas relações interpessoais. Existe também aquela parábola que eu amo, que é a do bom samaritano. Ela vai nos falar que a fé sem obras é morta. Não vale nada você ter teoria, dizer que acredita, que confia, e na hora de dar o testemunho dessa confiança, você dá para trás. Então, não basta decorar palavras. É essencial a prática dos ensinamentos, a vivência da lei do amor e da fraternidade, exemplificada pelo Mestre Jesus. Temos também a parábola do filho pródigo, o do dracma e também da ovelha perdida. Essas 3 parábolas encerram um pensamento muito similar, que é que somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos à salvação pela infinita bondade e misericórdia do Pai. A humildade sincera é o melhor agente de reforma íntima para o progresso moral. Vejam que nós estamos falando de um encadear de ideias que o mestre foi fazendo ao longo da sua caminhada. Ele foi apresentando, através de histórias, um povo simples, dentro da sua lide diária, né? Uns cuidavam de ovelhas, outros eram pescadores, outros eram artesãos, eram carpinteiros, tinham toda a gama de profissões que a gente pode imaginar. E para todos ele tinha uma palavra: o reino dos céus é semelhante a. Então, sempre no sentido de tentar fazer com que a criatura entendesse todo o amor e toda a misericórdia que o Pai tem para cada um de nós. E isso vai nos dando uma sensação de proteção, de segurança, mas também de certeza. Então, a humildade sincera é o melhor agente de reforma íntima para o nosso progresso moral. Tem também a parábola da semente. E aí ele vai falar que até o advento do cristianismo não havia na Terra um só hospital, uma casa de caridade, nenhuma instituição de assistência aos necessitados. Isso não existia. É lógico que ainda temos muita ignorância em relação à lei do amor. Até aí nós entendemos, porque a transição planetária ela vai justamente nos passar, né, toda essa gama de compreensão que devemos ter com os diferentes estágios evoluídos dos nossos irmãos de caminhada. Quem disse que nós somos mais evoluídos que o outro? Não tem como. A única pessoa com quem eu posso me comparar é comigo mesmo, através do processo de autoavaliação constante da minha caminhada. Eu tenho que me observar. O que eu consigo dar conta? Por que eu faço as coisas dessa forma e não daquela? Por que eu penso desse jeito e não daquele? Sou eu mesmo que penso desse jeito? Ou é o ambiente em que eu vivo, as pessoas com quem convivo, que me levam a pensar desta forma? É as minhas leituras? São as minhas trocas, minhas relações interpessoais com grupos profissionais, religiosos? Como que eu estou inserido dentro de todo esse mundo, né? Então, continuando, né?
essa parábola vai nos falar que, como a gente ainda é muito ignorante em relação à lei do amor, mas já observamos muitos seres que já fizeram seu processo, né, de conhecimento das leis morais, das leis divinas, né, e já colocaram em prática e também já partilham com os outros. Então, esses são para nós os exemplos que precisamos para caminharmos nessa direção com vontade e perseverança. E aí a gente observa que existem fantásticas obras de amparo e socorro ao próximo, ninguém pode negar isso. Procurando, tanto no bairro quanto na nossa cidade, vamos encontrar muitas instituições de diferentes cunhos, uns religiosos, outros só civis, né, que estão envolvidos com o próximo tempo inteiro, com o seu bem-estar, com a cidadania espiritual. Somos seres que vamos ter muitas moradas para partilharmos nossos aprendizados, mas é fundamental entendermos que a cidadania espiritual, ela é exercida em cada orbe. Em cada orbe, eu me aproprio de conhecimentos e eu vou à prática desses conhecimentos na tentativa de melhorar o ambiente onde eu estou, para que não só eu me sinta bem, mas que outros venham a se sentir bem também neste local. Então, é um compromisso de todos. Então, isso é um despertar da consciência ecológica também. Vamos perceber lugares que amparam corações, né, que estão feridos, magoados, e esses corações abertos a essa generosidade e bem formados se abrem à piedade. São solidários com a dor e o sofrimento do irmão de caminhada para um futuro melhor, em que a paz e a justiça social, né, frutos abençoados do amor, permanecerão na Terra para sempre, porque não tem como retrogradar agora. A frequência vibratória começou a mudar já faz tempo. Então, ou nós nos encaixamos nessa mudança, fazendo a nossa própria, através do autoconhecimento e da transformação da reforma íntima, ou a gente vai morar em outro planeta de provas e expiações, ajudando então na evolução dos que lá vivem. E isso tudo por misericórdia do Pai. A parábola da figueira estéril, ela é extremamente interessante também, porque ela vai nos relatar, vai nos fazer refletir sobre a urgência de mudarmos o modelo da vida planetária. Olha só como ela é extremamente presente nesse momento, e ela foi dita há 2000 anos. Para o advento de uma nova civilização, com a construção dos méritos para habitarmos a terra de regeneração. E aí, Jesus muitas vezes usava uma expressão que era: quem tenha ouvidos de ouvir, ouça. Escutar e ouvir não é a mesma coisa. Escutar pode entrar por um lado e sair por outro. Porque eu posso não ter bagagem nenhuma para alicerçar dentro da minha caixa mental, dentro do meu cérebro e da minha compreensão, aquilo que está sendo dito. Eu posso não me identificar, não me ver dentro da história que está sendo narrada e, portanto, não me envolver. Agora, aqueles que conseguem ouvir, entendem o chamamento e passam a ir, não de encontro, mas ao encontro de todos esses ensinamentos, buscando de maneira muito ávida o melhor agir consigo próprio, com o semelhante, tanto encarnado como desencarnado, com o ambiente onde vive, com os seres do qual partilha, dentro sempre de uma relação de humildade e de fazer o bem. Vejam que a construção se alicerça num caminhar muito claro. E aí, a gente volta novamente ao pensamento de Jesus e passa a entender que ele, que para nós é modelo e guia, o ser mais evoluído que nós temos de referência em termos de perfeição aqui na Terra. Por que ele se exprimiu, então, por parábolas, desculpe. Por que usou essa metodologia de aprendizado? Porque existiam partes
abstratas da sua doutrina, que a população, de um modo geral, não ia conseguir assimilar. Só com o tempo é que esse conhecimento seria estudado de maneira mais profunda, para daí fazer uma mudança significativa. Tratar as parábolas ao pé da letra é agir ainda com um pensamento de infância. Devemos nos aprofundar no pensamento do mestre para daí tirar a essência do que ele deseja de cada um de nós. Lembrando sempre que caridade é a mola propulsora, não só para com o próximo, mas para comigo mesmo. Humildade é a condição expressa da salvação. Salvação não teórica, salvação real. Estamos dentro de uma doutrina que nos chama a atenção permanentemente. Vós sois luz, somos todos lucigênitos. Portanto, deixe brilhar a vossa luz, para que outros possam encontrar também o caminho. Não guarde para si todos esses ensinamentos que você tem recebido. Se você esconder embaixo da cama, né, ou embaixo do alqueire, o que vai adiantar? Você vai continuar, em vez de fazer a sua parte, de auxiliar para que o outro também desperte, que também possa ser feliz, dentro da possibilidade de felicidade que nós podemos alcançar. Se você for omisso, novamente, você está fazendo mal. E como a gente reencarna para desenvolver o nosso intelecto e nossa capacidade de discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, se eu não faço o bem, o mal eu estou fazendo. E essa questão está no Livro dos Espíritos de uma maneira muito clara. A omissão é um mal. Eu não posso fugir da minha filiação. Somos todos filhos de Deus. Irmãos, porque pertencemos à família universal. E devemos nos comportar assim, como uma família, em que um auxilia o outro, um ajuda o outro, um é solidário com o outro, um estende o braço, um acolhe, dá um abraço fraterno, seja por pensamentos, palavras, ações, emoções, sentimentos. Temos que fazer a nossa parte. E desta forma, não encerrando propriamente dito, porque isso é só um pedacinho das muitas obras que foram lidas, entre elas Parábolas Terapêuticas do Alírio Cerqueira Filho, da obra Coragem, Francisco Cândido Xavier, Parábolas Evangélicas do Rodolfo Calicares, Parábolas e Ensino de Jesus de Caíba Schutel. Tem uma obra mais recente que eu botei por baixo aqui, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. E é muito interessante, porque nós vamos percebendo que as parábolas estão vindo através dos nossos irmãos, desse momento em que estamos vivenciando tudo isso, de uma maneira tão mais clara, né? Assim como Jesus conversava com os apóstolos, porque os apóstolos também muitas vezes não entendiam o que Jesus queria dizer com as parábolas. E aí, em particular, porque eles tinham condição que Jesus pudesse explicar de uma maneira mais tranquila para eles, porque eles seriam as candeias que iriam iluminar o caminho de tantos viajores, e é por isso que nós temos o Evangelho conosco agora. Devemos agradecer muito a esses precursores, né? Por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a perseverança, por todo o sacrifício, porque cada um deles passou muitos conflitos durante a sua caminhada, muitas aflições, mas sempre unido e confiante com o Mestre Jesus. Esse foi o ensinamento dado, e é isso que nós podemos ter certeza. O Mestre está conosco, sempre. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei.
E vamos encerrar com uma frase, não, na verdade é um pensamento de Emmanuel, que está nesse livrinho chamado Coragem. Gostaria de convidar a todos para que, com essa mensagem, a gente faça a nossa prece de encerramento e de gratidão pela semana que vivemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito. Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que a paz do amigo Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que tenham muita paz, um lindo fim de semana e um início de semana maravilhoso. Muita luz, muita paz. Um beijo muito grande e até a próxima.